CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Bom dia, pessoal. Eu sou Natasha Leone e o CBN Universidade deste sábado, 31 de outubro de 2020, é comigo. Até às 10 horas da manhã você fica bem informado com as principais notícias da Universidade Estadual da Paraíba. Ainda tem a participação dos nossos colunistas e informações do cotidiano. O nosso programa é uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande. E neste sábado você vai ouvir informações sobre oportunidade de pós-graduação em Engenharia Ambiental. Tem vaga tanto para mestrado quanto para doutorado. A gente traz o comentário de Luciano Nascimento no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, pandemia, IBGE e desemprego no Brasil. Encerrada a campanha de vacinação antirrábica aqui em Campina Grande. E se você não conseguiu vacinar seu animal de estimação, a gente explica como fazer. Tem uma reportagem sobre a prótese de membro superior que está sendo desenvolvida pela equipe do Laboratório de Tecnologias 3D do NUTS. E ainda um projeto dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da UEPB que está ajudando micro e pequenas empresas nesse momento de pandemia. O CBN Universidade ainda traz a revisão de português no quadro Português Sem Segredos. E tem edital aberto também para pós-graduação em Literatura e Interculturalidade. São 26 vagas para o mestrado e 19 para o doutorado na área e de graça pela UEPB. A gente traz os detalhes das atividades do 6º Congresso Brasileiro de Reservas Particulares do Patrimônio Natural. E ainda um novo livro sobre a biografia do compositor cearense Zé Laurentino, publicado pela editora da UEPB em parceria com a Gráfica União. Fica sintonizado aqui com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. E já iniciamos com informação do programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologia Ambiental da Universidade Estadual da Paraíba, que lançou editais para o preenchimento de 26 vagas para o mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental e 16 vagas para o doutorado em Engenharia Ambiental, para turmas em 2021. As inscrições estão abertas a partir do dia 3 de novembro e devem ser feitas de forma online através do site da UEPB. As vagas para o mestrado são para quem já concluiu a graduação nas áreas de Engenharia, Química, Matemática, Física, Biologia, Estatística, Computação, Ecologia, Arquitetura, Meteorologia e também de cursos técnicos de nível superior em saneamento e gestão ambiental. Já o doutorado é para pessoas que já tenham título de mestre com diploma de instituição reconhecida pela CAPES e que queiram pesquisar em 2 linhas: tecnologia de tratamento de água e de resíduos e qualidade de sistemas ambientais. A seleção, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, será feita de maneira remota. Toda a documentação exigida no edital você confere no site da UEPB, o uepb.edu.br. Agora vamos ouvir o comentário de Luciano Nascimento. Neste sábado ele fala sobre pandemia e o desemprego no Brasil. Vamos ouvir. Direito e Cidadania. Olá a todos e todos, nosso bom dia aos ouvintes da Rádio CBN Campina Grande. Sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. Bem, ouvintes, na coluna de hoje voltamos ao tema do desemprego, que é um tema de preocupação contínua, né? de preocupação, diria inclusive, de preocupação permanente do brasileiro, pela mais recente pesquisa do IBGE durante essa pandemia, chegando aí a esse momento, com um levantamento dos últimos 4 meses acerca do desemprego na realidade laboral brasileira, envolvendo junho, julho, agosto e setembro. Portanto, esses 4 meses de realização da pesquisa contínua do PNAD-IBGE, né, que traduz a realidade da ideia do emprego no Brasil. E segundo o IBGE, nos últimos 4 meses de pandemia,
nós tivemos simplesmente um aumento da ordem de 27,6% no desemprego na realidade laboral nacional. Diz a pesquisa do IBGE, portanto, que até julho nós tínhamos, portanto, um número de 10,1 milhões de pessoas desempregadas. Com a nova pesquisa, esse número saltou para 12,9 milhões de desempregados. O impacto da pandemia no mercado, no mundo do trabalho, tem consequências drásticas na economia brasileira, nos índices sociais da realidade brasileira, digamos assim. A taxa de desemprego, que era de 10,7%, saltou para 13,6% no início de agosto, diz a pesquisa do IBGE. No início de agosto, portanto, repetindo, nós temos um salto, com a apuração até o início de agosto, um salto de 10,7% para 13,6% de taxa de desemprego na realidade laboral brasileira. Diz a pesquisa também que, com a ideia da flexibilização do isolamento social, os brasileiros saíram à procura de trabalho. E ao sair à procura de trabalho, os dados do início de setembro, portanto, podem ser traduzidos assim: um salto da taxa de 13,6% para 14,3% de desempregados no Brasil. A pesquisa ainda trata sobre o quadro do desemprego no Brasil, o quadro daqueles e daquelas que são afetados e afetadas pelo desemprego no Brasil. Em função, e esses dados substancialmente em função do estado de pandemia que vivemos no Brasil e pelo qual o mundo atravessa também. As mulheres são as que mais sofrem com as consequências da pandemia no campo do emprego. As mulheres representam um número maior de atingidos pelo desemprego. E, portanto, nesse campo laboral, diz a pesquisa do IBGE, do PNAD-IBGE, de que 16,2% dessas taxas de desemprego correspondem a mulheres. Os negros ficam com 15,4% de desempregados nesse cômputo global. E os jovens, aqueles entre 14 e 29 anos, com uma taxa de 23,3%. Esse é o quadro de afetados no mundo do desemprego na realidade brasileira. A pesquisa PNAD e IBGE também estampa o resultado do desemprego na pandemia por regiões. A região norte computa 15,7% da taxa global de desemprego no Brasil. O Nordeste fica com 14,2% de desemprego dessa taxa. E nessas regiões, a pesquisa também mostra que são as regiões com maiores percentuais de auxílio emergencial. A região norte e a região nordeste do Brasil são as que têm o maior número de pessoas a receber o auxílio emergencial. E sobre essa questão, a pesquisa PNAD-IBGE sobre o auxílio emergencial informa que 43,9% da população brasileira, ou seja, 43,9% da população nacional, recebe o auxílio emergencial. Desses 43,9% nacional, 60% na região norte e 59% na região nordeste do Brasil. E aí a pesquisa ainda informa que as próximas iniciativas de pesquisa sobre desemprego e consequências da pandemia no Brasil vai levar em conta, sem dúvida, o cenário pós-pandemia sem o auxílio emergencial. E, portanto, como ficarão esses números do desemprego na realidade brasileira, como ficará a questão do quadro de afetados, como ficará, portanto, ficarão, portanto, os dados referentes às regiões. Enfim, a situação é dramática do ponto de vista social e econômico num cenário pós-pandemia. Por quê? Porque os números que já temos consubstanciam, digamos assim, o levantamento da hipótese ou de hipótese de um cenário drástico como esse. Afinal de contas, nós tínhamos, segundo as pesquisas reiteradas, no início de 2020, algo em torno de 11 milhões de desempregados. Esse número
estava à luz de uma expectativa de diminuição em função do que Sua Excelência, o ministro da Economia, Paulo Guedes, havia informado de que o Brasil surpreenderia o mundo com a sua força econômica, e a expectativa é que esse número recuasse para 8,9 milhões. Com a pandemia, esse número passou para 12,9 milhões de desempregados e, hoje, o número ultrapassa os 13 milhões de desempregados no Brasil. Mais ainda, sendo que os dados da pesquisa PNAD e IBGE informam que em torno de 18,6 milhões de pessoas no Brasil deixaram de procurar emprego nesse período da pandemia. E não apenas dos 4 meses que a pesquisa se refere, de junho, julho, agosto e setembro. E de que uma realidade global no país, de um desemprego nacional, giraria entre 28 milhões e 40 milhões de pessoas desempregadas na realidade social e econômica brasileira. Obrigada, professor Luciano, e até o próximo sábado. E vamos para a nossa primeira pausa. Mas fica sintonizado aqui na CBN Campina Grande, que daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre vacinação antirrábica aqui em Campina Grande. Ainda tem revisão no quadro Português Sem Segredos e os detalhes do edital de seleção para mestrado e doutorado em Literatura e Interculturalidade pela UEPB. A gente volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado, o último do mês de outubro, já caminhando para o encerramento de 2020, o ano que fez o mundo parar em função da pandemia da Covid-19 e que muita gente está torcendo para que termine na esperança da chegada da vacina, de dias melhores para todos, não é mesmo? E já vamos com informação para quem está interessado em fazer uma pós-graduação na área de ciências farmacêuticas. É que a coordenação do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas da Universidade Estadual da Paraíba divulgou edital de seleção com 18 vagas de mestrado para turmas em 2021. A pós-graduação atua em 2 linhas de pesquisa, que são elas: desenvolvimento e controle da qualidade dos produtos farmacêuticos, obtenção e avaliação das atividades biológicas de produtos naturais, sintéticos e biotecnológicos de interesse farmacêutico. As vagas são divididas entre as 2 linhas de pesquisa e com a atuação para o campus de Campina Grande e João Pessoa. As inscrições para o processo seletivo já estão abertas e seguem até o dia 16 de novembro através do site da UEPB, o uepb.edu.br, no setor de Sistema Acadêmico de Pós-Graduação. Depois de se inscrever, o candidato precisa enviar os documentos exigidos no edital para o e-mail processoseletivo2021.ppgcf@gmail.com. O edital completo você também encontra no site da UEPB, como também a indicação de bibliografia para quem vai participar do processo. O cronograma do processo prevê que o resultado da avaliação do pré-projeto dos candidatos inscritos deve ser divulgado no dia 1º de dezembro. Os aprovados nessa etapa seguem para a apresentação e arguição de 7 a 9 de dezembro. E a previsão do edital é que o resultado final saia no dia 15 do mesmo mês, com matrículas e início das aulas do mestrado na área de ciências farmacêuticas para março de 2021. E a gente muda de assunto para trazer um balanço sobre a vacinação antirrábica aqui na cidade de Campina Grande. A campanha foi feita de forma itinerante, passando pelos bairros ao longo de vários dias, não só um dia D, como geralmente acontecia. E quem não conseguiu vacinar o bichinho de estimação ainda pode procurar o Centro de Zoonoses no Serviço Municipal de Saúde. Vamos ouvir Aretusa Nascimento, que é a coordenadora do setor responsável pela vacinação animal. A campanha de vacina antirrábica começou no dia 21 de setembro. Encerramos a campanha ontem, no dia 30. Na verdade, era até o dia 23, porém tivemos uma prorrogação, que foi até essa sexta-feira. Nós conseguimos atender aí mais de 30 mil animais, entre cães e gatos.
E esse ano foi de forma diferente, devido à pandemia. Não tivemos o dia D, mas em compensação estivemos todos os dias de segunda a sexta-feira nos bairros de Campina Grande e distritos. Eu peço à população que ainda não conseguiu imunizar o seu cão ou o seu gato, por favor, comparecer ao Centro de Controle de Zoonoses. Nós estaremos dando continuidade a essa campanha aqui de forma interna, tá? De segunda a sexta-feira, no período da manhã e da tarde. Então, quem ainda não conseguiu vacinar o seu bichinho, por favor, levá-lo até o Centro de Controle de Zoonoses, que fica na rua Isolda Torquato, no bairro Bodocongó, tanto pela manhã como à tarde, de segunda a sexta-feira. E como você ouviu aí, o Centro de Zoonoses de Campina Grande funciona na rua Isolda Barros Torquato, sem número, em Bodocongó. E a vacinação dos animais é importante para garantir a erradicação da raiva animal, que pode trazer danos para nós humanos. Sobre esse assunto, conversamos com a bióloga e professora do Departamento de Agroecologia e Agropecuária da UEPB, Camila Firmino de Azevedo. Ela que desenvolve um projeto de bem-estar animal, principalmente em comunidades vulneráveis, através de ações em saúde e educação sanitária ambiental. Escuta aí. A raiva é uma doença causada por um vírus que pode contaminar diferentes animais, tanto alguns animais silvestres, como também alguns animais domésticos, e até pode contaminar o ser humano. A transmissão ela ocorre principalmente pelo contato com a saliva de animais contaminados, como cães e gatos, por exemplo. Essa é uma zoonose muito importante para a saúde pública, principalmente pelo alto índice de mortalidade, tá? Por isso é tão importante ficarmos atentos às medidas de prevenção, que é feita através da vacinação anual. No nosso país, foram registrados poucos casos de raiva humana nos últimos anos, principalmente por causa das campanhas de vacinação. No entanto, foram registrados vários casos de raiva animal em todas as regiões do Brasil. E em 2020 já foram registrados pelo menos 2 óbitos, em que a contaminação foi feita a partir de animais silvestres. Mas temos que lembrar que cães e gatos também podem transmitir a doença, se entrarem em contato com o vírus e não estiverem vacinados. Se eles estiverem vacinados, né, com a vacina antirrábica, não tem problema, né? Ele não vai se contaminar. Por isso é tão importante que a gente mantenha a vacinação antirrábica dos nossos animais em dia. E todos nós temos que ter essa consciência, tá? Para mantermos a proteção e a saúde dos nossos animais, ou seja, que fazem parte da nossa família, que estão nas nossas casas, que nos trazem tantas alegrias, né? E também temos que ter essa consciência para mantermos a nossa própria proteção, a nossa própria saúde. Só assim, só dessa forma, com a vacinação, a gente vai poder proteger toda a família dessa zoonose, da raiva. E vamos de português sem segredos? Na revisão deste sábado, o professor Edson Tavares traz a diferença entre as palavras sobre e sob, e seção com S e seção com C cedilha. E tem outra dica também. Fica atento para entender direitinho e refrescar a memória sobre o uso dessas expressões. Vamos ouvir. Português sem segredos. Essas palavrinhas costumam confundir muita gente. Vamos lá desvendar o segredo. Sob, S-O-B, você usa para se referir a um espaço embaixo de algo. Passei o envelope sob a porta, embaixo da porta. Sobre significa em cima. O livro está sobre a mesa. Pode significar também a respeito de, como em sei tudo sobre você, a respeito de você. Seção com 2 S e seção com C cedilha, embora significando coisas diferentes. Seção com 2 S refere-se à reunião ou assembleia. Vem de sessum, verbo sedere, que significa estar sentado. O normal de uma reunião, ou de uma assembleia, ou de uma sessão de cinema ou de teatro, é que estejamos sentados, certo? Daí se escreve sessão com 2 S. Agora, sessão com C cedilha significa corte, pedaço. Vem do verbo seccionar, que significa cortar. Tanto é que há quem prefira dizer secção ao invés de seção.
mas as duas formas são igualmente aceitas. Seção, nesse caso, seção com C cedilha, aplica-se a um departamento, uma repartição, como seção de achados e perdidos, seção financeira, que são pedaços de um todo. Agora vamos à nossa perguntinha cabulosa de hoje. E aí, você pode entrar e sair de sua casa? A casa pode ser sua e você vive num país livre, mas não está certo falar assim. Você não pode entrar e sair da sua casa. É um caso de regência verbal. Cada verbo é regido por uma preposição. O verbo entrar é regido pela preposição em e o verbo sair pela preposição de. Então você não pode juntar os dois verbos com uma preposição só. Como fazer então? Colocar cada preposição com seu verbo. Assim, você entrou na casa e saiu dela. É como concordar e discordar. Você não pode dizer que nem concorda nem discorda de uma pessoa. Concordar é com, discordar é de. Então, você nem concorda com ela, nem discorda dela. Entendido? E aí, ficou alguma dúvida sobre o que falei hoje? E no próximo sábado tem mais dicas no quadro Português Sem Segredos para você, ouvinte do CBN Universidade. E antes do intervalo, tem mais uma informação rapidinha. E a gente reforça aqui que o programa de Literatura e Interculturalidade está com inscrições abertas para o processo seletivo para a formação de novas turmas de mestrado e doutorado. Estão sendo oferecidas 26 vagas para o mestrado e 19 vagas para o doutorado em Literatura e Interculturalidade. As inscrições são de graça e estão sendo feitas através do envio da documentação necessária por e-mail, seleçãoppgli@gmail.com. Os interessados têm até a próxima terça-feira, dia 3 de novembro, para efetuar a inscrição para o processo que vai ser através de avaliação de projeto de pesquisa, arguição sobre o tema literatura e estudos culturais e sobre o projeto também, e ainda análise do currículo Lattes dos candidatos. A previsão, de acordo com o edital, é que o resultado final desta seleção seja divulgado no dia 7 de dezembro. E todos os detalhes do edital e a documentação exigida para se inscrever você encontra no site da UEPB, o uepb.edu.br. E vamos para mais uma pausa. Na volta, a gente fala sobre o protótipo de prótese desenvolvido no NUTS da UEPB e está em fase de adaptação no paciente. E ainda nesse programa, a segunda edição da biografia do compositor cearense Zé Laurentino, publicada pela editora da UEPB em parceria com a Gráfica União. O CBN Universidade volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade nesta manhã de sábado. Para você ouvinte da CBN Campina Grande, nosso bom dia. Seja muito bem-vindo. E já começando esse terceiro bloco falando que tem produção científica da UEPB, se destacando em revista internacional. É que pesquisadores do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas participaram recentemente como editores do prestigiado periódico internacional Current Pharmaceutical Design, revista de alto impacto na área, bastante respeitada no campo das ciências farmacêuticas e com aceitação mundial. A professora Ana Cláudia Dantas Medeiros e o professor João Augusto Oshiro Júnior atuaram como editora sênior e editor júnior, respectivamente. Eles trabalharam na temática de prospecção de compostos bioativos. Além disso, 3 pesquisadores do programa também participaram da mesma edição da revista, publicando artigos científicos. O feito é muito comemorado pelo programa, pois o periódico renomado tem critérios muito rígidos para aprovação de publicações. A editora só aceita artigos de pesquisadores com um alto índice de reconhecimento e notoriedade no segmento científico internacional. E a UEPB conseguiu não somente publicar artigos dos seus pesquisadores, como também emplacar professores para atuarem como editores.
O website da revista fica disponível no site da Betham Science. E ainda sobre a pesquisa e tecnologia da UEPB, os pesquisadores do NUTS estão trabalhando em um protótipo de prótese de membro superior. A ideia é mudar o conceito da produção de próteses, garantindo produto diferenciado e específico para cada paciente. Confere os detalhes na reportagem do Roberto Gomes. O trabalho de pesquisa e desenvolvimento da prótese pelo Núcleo de Tecnologias e Estratégias em Saúde da UEPB foi iniciado no começo deste ano, mas com a pandemia precisou ser suspenso, pois o NUTS focou a produção e estudos em tecnologias voltadas para a Covid-19, como a confecção de protetores faciais e ventilador pulmonar para ajudar no tratamento dos pacientes acometidos pela doença. Mas as pesquisas da prótese customizada foram retomadas. A ideia dos pesquisadores do NUTS é mudar o conceito da produção de prótese para algo mais pessoal, com características específicas de cada paciente, diferente das próteses convencionais encontradas hoje no mercado, como explica a coordenadora do laboratório 3D do NUTS, Yasmine Martins. As próteses convencionais, ela tem um tamanho padrão, tipo PMG. E as próteses que a gente faz, elas são customizadas para o paciente. Então, aquele encaixe do coto dele, né, do coto do cotovelo dele, encaixa perfeitamente dentro daquele orifício, porque foi feito especificamente para ele. As convencionais, ela tem um tamanho já padrão, que ela vai... às vezes fica bom para o paciente, às vezes fica incomodando, porque vai ficar ou maior ou menor. Entendeu? Então a diferença é essa, que feito por tecnologias 3D, ela é customizada, a gente não fala o termo personalizado, mas só para você entender é como se fosse personalizado, mas a gente usa o termo customizado para o paciente. Ela foi feita para aquele paciente em específico. As convencionais, elas são moldes e são padronizadas. A diferença é isso, é padrão e customização. O protótipo é para um paciente biamputado que preferiu não falar com a nossa reportagem. O Nilson Medeiros, de 34 anos, teve os 2 braços amputados em um acidente de trabalho. Agora, com a retomada da pesquisa, ele já está usando um protótipo para que sejam feitos novos ajustes, o chamado processo de adaptação ao paciente. Todo o estudo foi desenvolvido no Laboratório de Tecnologias 3D, o LT 3D do NUTS, que usa vários softwares de imagens, de computação, engenharia. O pesquisador Rodolfo Castelo Branco explica um pouco sobre o processo de produção das próteses do paciente. São próteses tecnológicas, que a gente fala, que são utilizando tecnologia assistiva, todo o seu método, né? Um método imaterial, utilizando por tecnologia assistiva, parte de impressão 3D, parte computacional também. Então a gente utiliza softwares de engenharia, simulação computacional, para fazer esse tipo de prótese para Nilson. São próteses que a gente está em desenvolvimento de pesquisa, né? Então a gente está numa fase de ensaios clínicos, né? Então o Nilson, nessa fase, ele está já utilizando essa prótese, que é um protótipo, que todo projeto tem as suas fases, a fase de concepção, a fase de protótipo. Então ele está na fase do protótipo, que é exatamente para onde a gente vai pegar esses dados clínicos, alimentar nossos softwares computacionais, e com esses dados a gente vai fazendo a mudança e definindo exatamente qual o tipo de material, porque a gente está usando 3 tipos de materiais diferentes na prótese de Nilson, 3 tipos de polímeros diferentes. Então, com essas respostas que ele está dando, que é a caracterização do material, parte estrutural, a parte de engenharia estrutural, então a gente vai definindo qual é o melhor tipo de material possível, se assemelhando sempre ao usuário, né? Como o material desenvolvido para o paciente mutilado ainda está em fase de protótipo, os estudos continuam no NUTS, até que os pesquisadores consigam chegar ao modelo ideal de prótese customizada e tecnológica. Enquanto isso, Nilson Medeiros precisa de uma prótese convencional para usar e evitar o atrofiamento do membro. O rapaz está fazendo uma vaquinha na internet para arrecadar o valor de R$160 mil para a aquisição de próteses para os 2 braços. O link para ajudar é voaa.me/Nilson-próteses, que é a vaquinha do site Razões para Acreditar. Em entrevista ao site, Nilson disse que seu maior sonho é poder segurar o filho nos braços. A criança nasceu na mesma semana em que ele sofreu o acidente de trabalho, e os 2 nunca vivenciaram esse momento. Roberto Gomes, para o CBN Universidade.
Obrigada, Roberto Gomes. E só reforçando que o protótipo desenvolvido pela equipe do NUTS ainda está em fase de testes e o Nilson Medeiros continua com a vaquinha virtual através do site voaa.me/Nilson-próteses. A meta de arrecadação é de R$160 mil e na última vez que olhamos estava em cerca de 50% do valor arrecadado. E a gente muda de assunto para falar de um projeto do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UEPB. É o Gestão em Superação, dos cursos de Administração Pública e Ciências Contábeis para ajudar micro e pequenas empresas nesse momento de pandemia. A reportagem é da Inabelle Araújo. Vamos ouvir. O projeto Gestão e Superação tem como objetivo auxiliar os microempreendedores a encontrarem outras alternativas de gerenciamento dos seus negócios durante este período de pandemia. Com a idealização da professora Kaline de Passe e a colaboração da professora Thaís Oliveira, o projeto multidisciplinar reúne os alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da UEPB, além das parcerias com o PET Administração e a empresa Júnior Naps Consultoria. De modo geral, o projeto Gestão e Superação ainda é muito novo. Em meados de maio de 2020, a professora Kaline me fez o convite para que juntas pudéssemos projetar alguma estratégia, planejar alguma estratégia para ajudar as micro e pequenas empresas nesse período de pandemia, né? Em meio aos efeitos socioeconômicos que a pandemia estava trazendo, né? Então, diante disso, eu prontamente aceitei, nós pensamos juntas no nome do projeto e nos objetivos do projeto, nós delimitamos melhor o que nós estávamos pensando, né? Como a gente poderia estar atuando, e lançamos a ideia tanto para o PET Administração da UEPB quanto para o NAPS. Realizado de forma online e gratuita através de uma página no Instagram, as publicações contêm dicas de gestão empresarial que estimulam a criatividade e a inovação do negócio para que os empresários possam se reinventar diante do atual cenário econômico. Além disso, o projeto tem ajudado os estudantes a desenvolver novas habilidades e a compartilharem conhecimentos adquiridos na graduação. Ellen Lima faz parte do PET e é aluna do curso de Administração da UEPB. Ela ressalta a importância de se trabalhar em grupo e de explorar novas áreas de atuação. Quando a gente trabalha nesses projetos, né, a gente muda a visão, sabe? A gente vê que a administração não é só trabalhar no escritório. A gente vê que a gente pode ter outras coisas. Eu acho que o principal que esses projetos deixam são como a gente pode trabalhar com a sociedade, o trabalho em equipe, que é muito importante, e o estímulo, né, para o desenvolvimento de mais competências na nossa área. Henrique Gomes é estudante do 5º período de Administração e faz parte da empresa Júnior Naps Consultoria como diretor de marketing. Ele destaca como o projeto contribui para o seu desenvolvimento pessoal, além das habilidades técnicas aprimoradas. Então, eu sou responsável, junto com o PET, por realizar a criação das artes que são postadas lá na página do Instagram. Eu também faço isso lá no NAPS, e através desse projeto e da empresa Júnior, eu consegui melhorar muito as minhas habilidades de marketing estratégico, de planejamento, o uso de softwares de edição de imagens. E além disso, a gente tá constantemente aprendendo coisas novas. Então, são coisas mais extracurriculares do curso, relacionadas a marketing digital, a empreendedorismo, finanças. Tudo que está relacionado a essa área empreendedora, a gente está aprendendo constantemente, porque nós precisamos estudar elas antes de produzir os conteúdos. Então, essas foram as novas habilidades que eu consegui participando desse projeto e da empresa Júnior também. As metas do projeto para os próximos meses são de migrar o conteúdo para outras redes sociais como o Facebook, promover oficinas e alguns mini-cursos na área de finanças. Quem tiver o interesse em conhecer o projeto, é só seguir o perfil @Gestão e Superação no Instagram. Inabelle Araújo para o CBN Universidade. Obrigada, Inabelle. E para quem se interessou, só reforçando a página do projeto no Instagram,
é @gestão em superação. Segue lá e fica por dentro das iniciativas e tem mais destaque da produção científica da UEPB. A partir das publicações sobre Covid-19 que foram feitas pelo grupo de pesquisa Cielo Preprints, o professor Alessandro Leite Cavalcante, do Departamento de Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba, e sua equipe, a UEPB participou de entrevista com informações de condutas para os profissionais de odontologia em tempos de pandemia. Essa é uma iniciativa do Instituto Nacional de Comunicação da Ciência e Tecnologia, que faz parte da Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz, e do CNPq. Os pesquisadores da UEPB falaram sobre procedimentos odontológicos e as medidas de controle de infecção que devem ser implementadas durante o atendimento clínico dos pacientes. Para você que é estudante ou profissional da odontologia, o material está disponível na íntegra no site coronavírusdc.com.br. Entra lá e confere. E vamos para nosso último intervalo. Na volta, a gente traz as informações sobre o 6º Congresso Brasileiro de Reservas Particulares do Patrimônio Natural e ainda os detalhes sobre a biografia do compositor cearense Zé Clementino. O CBN Universidade volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade. Para você que chegou por aqui agora, no nosso programa já trouxemos o comentário do professor Luciano Nascimento sobre pandemia e desemprego no Brasil. Falamos sobre oportunidade de pós-graduação, tanto para mestrado quanto doutorado pela UEPB na área de engenharia ambiental e literatura e interculturalidade. E ainda teve revisão no quadro Português Sem Segredos com o professor Edson Tavares. No bloco anterior, a gente trouxe a pesquisa do NUTS, que está em fase de protótipo de 2 próteses de membros superiores para pacientes mutilados. Se você perdeu algum trecho do CBN Universidade deste sábado, é só acessar o canal Rede UEPB no YouTube que você vai encontrar todos os nossos programas na íntegra. O de hoje deve estar disponível já a partir do meio-dia. Confere lá e aproveita para se inscrever no canal Rede UEPB e ficar por dentro de todo o conteúdo que é atualizado diariamente sobre eventos e realizações da Universidade Estadual da Paraíba. E seguimos com mais informações por aqui. É que a UEPB é parceira e apoia o 6º Congresso Brasileiro de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, que deve realizar atividades nos dias 4, 11, 18 e 25 de novembro, ou seja, nas próximas sextas-feiras, respectivamente. Tudo estará sendo promovido de maneira online e é tudo de graça para os participantes que se inscreverem no site, com o objetivo de garantir inclusão e a participação do maior número possível de participantes. De acordo com a organização, são esperados mais de 2.000 participantes, entre proprietários e herdeiros de RPPNs, gestores de reserva, gestores públicos, representantes da iniciativa privada, representantes de ONGs, consultores, pesquisadores, estudantes e outras pessoas que se interessam pelo futuro das reservas particulares do patrimônio nacional brasileiro. O objetivo do evento é fortalecer os relacionamentos e trocar experiências e conhecimentos entre os participantes para contribuir com o processo de renovação e revitalização do movimento. Na programação do Congresso está prevista a realização de painéis que devem abordar educação ambiental, incêndios florestais, sustentabilidade, pesquisas científicas, turismo e entre outros. Para saber mais detalhes sobre o evento, acesse o site da UEPB, o uepb.edu.br, que lá você encontra o link direto para se inscrever no 6º Congresso Brasileiro de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, que tem o apoio da Universidade Estadual da Paraíba. E a gente muda de assunto para falar sobre um grande compositor cearense, o Zé Clementino, que fez músicas para o rei do Baião, Luiz Gonzaga. É que a 2ª edição da biografia do compositor foi publicada pela editora da UEPB em parceria com a Gráfica União do Governo do Estado. É o livro Zé Clementino, o matuto que devolveu o trono ao rei, do escritor e jornalista Jurani Clementino. Confere aí na reportagem do Ricardo Júnior. Atenção, senhores
senhores cabeludos, aqui vai o desabafo de um quadradão. É com essas palavras que Luiz Gonzaga inicia a música Shot dos Cabeludos, gravada em 1967. A letra, irreverente e bem-humorada, é uma criação do compositor cearense José Clementino do Nascimento Sobrinho, o Zé Clementino. De acordo com o jornalista e escritor Jurani Clementino, os versos de Shot dos Cabeludos são uma espécie de protesto contra os novos hábitos e costumes trazidos pela Jovem Guarda, um movimento musical que estourou no Brasil em meados da década de 60. Foi um sucesso em 1968, quando Gonzaga gravou. É uma música que tem um direcionamento muito voltado para Roberto Carlos, né? Que é Roberto e o movimento Iê, 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 também, aqueles movimentos lá cariocas, bossa nova, esses movimentos estavam tomando conta da mídia nos anos 60, e Gonzaga, que tinha sido esse rei do rádio ali naquele período dos anos 40, 50, estava um pouco esquecido. E aí quando o Zé Clementino faz essa música, inclusive a pedido de Gonzaga, porque ele foi lá no Crato se oferecer para fazer isso, e Gonzaga, na verdade, entregar umas composições para ele, e Gonzaga disse que já estava em fim de carreira e que, na verdade, ele não ia mais gravar. Aqueles dramas gonzaguianos. E aí o Zé compõe, aí ele fala, faz uma música aí sobre esses cabras do cabelo grande que estão tomando conta do Brasil, uma referência direta à Jovem Guarda. E aí ele faz Shot dos Cabeludos, e é exatamente uma música meio que de protesto, bem conservadora, mas para a época, né, a gente entende, voltada para a figura do rei Roberto Carlos. E isso estoura, Gonzaga volta às paradas de sucesso. Essas e outras curiosidades sobre vida e obra do compositor cearense estão presentes na segunda edição do livro intitulado Zé Clementino, o matuto que devolveu o trono ao rei. O lançamento da obra só foi possível graças a uma parceria entre o autor Jurani Clementino, a editora da Universidade Estadual da Paraíba, a EduEPB, e a gráfica A União. Após 7 anos desde a publicação original, o escritor revela que a nova edição foi revista e ampliada. A primeira edição ela era toda feita com gravuras. A gente, nessa segunda edição, a gente preferiu utilizar mesmo as fotografias coloridas, momentos de Zé e Luiz Gonzaga em família, as visitas que Luiz Gonzaga fazia ao Ceará, lá em Vaz Alegre, ele sempre passava por lá para saber como era que Zé estava, para pegar alguma música dele. Então a gente priorizou muito essas imagens e em cores no miolo do livro. Tem uma nova capa, a primeira capa era muito parecida com o cordel, as pessoas às vezes perguntavam se era um cordel. Essa eu acho que ficou mais com uma cara de livro mesmo, de biografia. São 3 fotografias do Zé e o Gonzaga que ilustram a capa, além de um manuscrito que fica assim por baixo e uma cor assim bem madeira, bem sertão. Então, além disso, a gente tem 4 novos capítulos que foram inseridos com outras histórias que surgiram a partir do primeiro lançamento do Zé, que foi em 2013, e também a cronologia da vida do Zé com as datas importantes que marcaram a história dele. Se você prestar atenção, vai perceber que Jurani e Zé Clementino compartilham do mesmo sobrenome. Eles são parentes distantes, já que a avó paterna de Jurani é prima legítima do compositor, que é descrito no livro como um sensível cronista da vida do Nordeste. Para escrever a biografia de um personagem tão emblemático como esse, o escritor precisou realizar uma pesquisa profunda e extensa sobre Zé Clementino, o que apenas reforça a importância da sua obra para a história e memória da cultura popular. Além de Shot dos Cabeludos, Zé Clementino compôs outras músicas, como Sou do Banco, Capim Novo e O Jumento é Nosso Irmão. Foram canções que fizeram sucesso na década de 70, na voz inconfundível de Luiz Gonzaga. Ao reivindicar a importância de Zé Clementino para a trajetória musical de Gonzagão, o autor do livro lembra que o compositor é pouco citado nas biografias e histórias contadas sobre o Rei do Baião. Aquela biografia mais importante, Vida de Viajante, que foi escrita por uma francesa, ela tem na página 11, logo no início do livro, tem uma foto em que tem Luiz Gonzaga, tem Patativa do Assaré e tem Zé Clementino. E a
a autora, né, da biografia, que é a Dominique Dreyfus. E na legenda da foto tem o nome de todos, né? Tem Luiz Gonzaga, tem Patativa do Assaré, aí tem a autora, o nome e tudo. E na figura do Zé, ou seja, não colocaram nada, disseram um amigo. Então, se você for procurar em tudo que foi feito sobre Luiz Gonzaga anteriormente, a gente tem dificuldade de encontrar uma referência e um respeito à importância de Zé na obra do Gonzaga. Mais do que devolver o trono ao rei, Zé Clementino deixou um legado de canções que povoam o imaginário do sertão nordestino. Com simplicidade e bom humor, os versos do matuto cearense permanecem vivos na memória da cultura popular brasileira. Ricardo Júnior para o CBN Universidade. Obrigada, Ricardo Júnior. E para quem se interessar pela obra, pode fazer contato direto com o autor através do telefone 99688-1601. Eu vou repetir, 99688-1601. Que esse é o telefone de Jurani Clementino, escritor do livro Zé Clementino, o matuto que devolveu o trono ao rei, publicado pela Edu-UEPB em parceria com a Gráfica União. E assim, a gente encerra o CBN Universidade deste sábado, que foi comandado por mim, Natasha Leone, com a produção e reportagem dos que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A edição e finalização é feita por Apolo Ricarte e Isis Coelho. A direção geral é de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é fruto da parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Universidade Estadual da Paraíba, que há mais de 2 anos possibilita atividades práticas de radiojornalismo para estudantes de jornalismo e comunicação pela UFCG. A gente volta sábado que vem com muita informação para você. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.